Olá, sou o SOS. Para todos os condutores de Pernambuco, saiba como consultar antecedentes criminais. Quando se tratam de contratações e relações comerciais, a consulta de antecedentes criminais é um recurso bastante utilizado pelas organizações. Apesar deste documento não ser solicitado diretamente às partes envolvidas, sabe-se que atualmente é comum as empresas realizarem este tipo de checagem, principalmente quando o assunto é prevenção de riscos e segurança corporativa. Como o próprio nome sugere, o seu principal objetivo é identificar a existência ou não de antecedentes criminais, apresentando a situação da pessoa no exato momento da pesquisa. Essa verificação não apresenta uma ficha pessoal do pesquisado, apenas informa uma resposta negativa ou positiva quanto às possíveis pendências jurídico-criminais. Por essa razão, muitas vezes esta informação é parte de um grande relatório, os chamados dossiês. Neste artigo, falaremos sobre algumas formas de consultar antecedentes criminais e como esse processo pode ser otimizado através de tecnologia. Continue a leitura a seguir. O que é ficha de antecedentes? A ficha de antecedentes é a certidão de antecedentes criminais, ou seja, é o documento informando se há ou não em nome da pessoa registros de crimes. A certidão de antecedentes criminais pode ser impressa e será válida por 90 dias. Em quais casos a empresa pode solicitar? Nos casos de contratação de empregados regidos pela CLT, é preciso ter cautela ao solicitar certidão de antecedentes criminais, pois conforme o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, TST, essa prática pode ser considerada discriminatória, sujeitando a empresa contratante a diversas consequências jurídicas, como uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por exemplo. Segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, TST, a empresa apenas pode solicitar o documento quando as atividades que serão exercidas pelo colaborador justificarem tal solicitação, tais como cuidadores e empregados domésticos em geral, motoristas rodoviários de cargas, bancários, dentre outros. 4 formas de realizar a consulta de antecedentes criminais com a digitalização das informações. Nos dias de hoje é possível ter acesso a uma grande quantidade de dados sobre pessoas físicas e jurídicas através da internet. Um bom exemplo disso é a identificação de processos judiciais. Atualmente, centenas de tribunais disponibilizam essa consulta de forma online, facilitando o encontro de pendências jurídicas. O mesmo pode-se dizer da consulta de antecedentes criminais. Quando falamos em esfera federal, esse documento pode ser emitido rapidamente pela internet e sua validade é de 90 dias, conforme descrito no site do governo. Contudo, veremos que em alguns casos ainda é necessário realizar esse procedimento presencialmente. Confira a seguir como você pode fazer essa consulta. Secretaria da Segurança Pública. A primeira opção para quem deseja consultar a existência de antecedentes criminais sobre uma pessoa é acessando o site da Secretaria da Segurança Pública, SSP. O portal é bem simples e objetivo, e com ele é possível emitir o atestado imediatamente. Para isso, basta preencher o formulário disponível e fazer a requisição. Os dados exigidos para a consultação: nome completo do pesquisado, número do RG, data de expedição, sexo, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. Fóruns criminais. A terceira opção que separamos neste artigo é a consulta de certidões de antecedentes criminais por meio de fóruns. Os fóruns são estaduais, então caso opte por obter informações de uma pessoa que se encontra em outro estado, pode levar um certo tempo para que isso aconteça. Além disso, ao contrário dos exemplos anteriores, os fóruns estaduais não disponibilizam a consulta de antecedentes criminais pela internet. Ou seja, será necessário realizar esse processo de forma presencial. É importante ressaltar que a pesquisa será restritiva e só abrangerá a comarca do estado. Apesar de ser mais trabalhosa, essa opção ainda é válida em algumas ocasiões específicas.
Unidade de Identificação da Polícia Civil. Para fazer a consulta de antecedentes criminais na Unidade de Identificação da Polícia Civil, é necessário seguir os procedimentos definidos em cada estado. Em geral, assim como no estado de São Paulo, é possível solicitar uma certidão de antecedentes criminais online apenas preenchendo os dados solicitados diretamente no site da Secretaria de Segurança Pública, a qual é válida por 90 dias, não sendo necessário ir pessoalmente a uma unidade ou a postos de identificação. Vale frisar que essa consulta é realizada em âmbito estadual. Desta forma, a pessoa precisa ter a carteira de identidade emitida pelo estado em que está sendo feita a consulta. Cartório de Distribuição Criminal. Os tribunais de justiça estaduais, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em regra fornecem certidões referentes a processos criminais distribuídos ou que já estejam em fase de execução. É possível preencher um formulário no site do órgão fornecendo informações como nome completo, CPF, RG, nome da mãe, nome do pai e naturalidade. É importante fornecer a maior quantidade de dados possível para evitar confusão com homônimos, ou seja, pessoas diferentes que têm o mesmo nome, principalmente em caso de nomes muito comuns, como Maria da Silva, José da Silva, e assim por diante. Desta forma, realizando esse procedimento é possível obter as seguintes certidões. Certidão de distribuição de ações criminais, apontando se existe algum processo criminal distribuído em nome da pessoa. Vale ressaltar que o termo distribuir é o mesmo que o senso comum chama de dar entrada no processo, ou seja, ele aponta a existência do processo ainda que não haja condenação por meio de uma sentença condenatória transitada em julgado, assim entendida a sentença da qual não é cabível mais nenhum tipo de recurso e que, portanto, é definitiva, exceto em casos de ajuizamento de uma ação rescisória procedente, o que é muito raro. Certidão de Execução Criminal, CIVEC, apontando se existe algum processo criminal em fase de execução, ou seja, um processo que já tramitou e que já há sentença condenatória transitada em julgado e aplicação da pena. No Tribunal de Justiça de São Paulo, esse segundo tipo de certidão, execução criminal, somente é fornecido pela internet para certidões com resultado nada consta, no prazo de 5 dias. Assim, para os casos em que o pedido feito online retorne com a resposta, certidão não está disponível para download, isso significa que há antecedentes criminais constando em nome daquela pessoa, e que, portanto, tal pedido deverá ser realizado diretamente junto ao cartório, ofício, ou seja, junto à Vara de Execuções Criminais, VEC, do Fórum Criminal da localidade. Por fim, no caso do Estado de São Paulo, quando o processo de execução criminal estiver tramitando numa das varas de execução criminal da capital, DECRIM, a certidão positiva de antecedentes criminais poderá ser solicitada por e-mail. Assim sendo, é preciso atender aos requisitos de solicitação de cada Tribunal de Justiça nos diferentes estados, para obter a certidão de antecedentes criminais emitida por cartórios de distribuição criminal ou junto aos cartórios da própria vara criminal ou de execuções criminais, ofício, conforme o caso. Entendam que são os antecedentes criminais. Antecedentes criminais é o conjunto de informações sobre a vida pregressa de uma pessoa na seara penal. Trata-se de uma espécie de histórico, no qual traduz o passado criminal do agente. Importante destacar que para um indivíduo se tornar portador de maus antecedentes, ou seja, passar a possuir antecedentes criminais, é necessário que o mesmo seja julgado formalmente e condenado, com decisão transitada em julgado, quando não cabe mais recurso. Sendo assim, o fato de um indivíduo possuir em seu desfavor uma investigação em andamento ou mesmo um processo criminal não o torna portador de maus antecedentes e tal circunstância não pode ser utilizada em seu desfavor sob hipótese alguma, vez que violaria o princípio constitucional da presunção de inocência. Logo, a conclusão que tiramos do texto é que quem possui maus antecedentes perdeu a tão valorosa primariedade.
Pode até voltar ao estado de primário, mas, com maus antecedentes. Porém, isso só ocorre após decorridos 5 anos que o indivíduo pagou o que devia na justiça e não cometeu mais nenhum outro crime no referido espaço de tempo. Você já ouviu falar em certidão de antecedentes criminais? É um documento, emitido gratuitamente pela internet, que informa se existem ou não registros criminais em nome de alguém nos sistemas informatizados da Polícia Federal. Ele vale por 90 dias e é fornecido para fins civis. Qualquer pessoa pode utilizar esse serviço. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, a certidão de antecedentes criminais pode ser exigida na hora da contratação, mas em casos específicos, quando a atividade profissional justificar a apresentação do documento. Por exemplo, para empregados domésticos, trabalhadores que atuam com informações sigilosas e cuidadores de menores, idosos ou pessoas com deficiência. Ainda, segundo o tribunal, se o pedido for infundado ou se tratar de tratamento discriminatório, pode ser caracterizado assédio moral passível de indenização. Importante. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, algumas pessoas não conseguirão emitir a certidão de antecedentes criminais pela internet. Isso pode ocorrer por divergências das informações referentes ao CPF com dados contidos na base de dados da Receita Federal ou por motivo de existir pessoas com o mesmo nome, os chamados homônimos. Nesses casos, o sistema gerará um número de protocolo que deverá ser levado pelo cidadão, ou por um procurador, a uma unidade descentralizada da Polícia Federal. Nesse caso, leve também os documentos originais que você quer que constem na certidão. Depois disso, a certidão levará até 15 dias para ficar pronta. O antecedente criminal é um registro que contém informações sobre as atividades criminais passadas de uma pessoa. Esse registro é mantido por autoridades policiais e pode incluir condenações por crimes, prisões, processos judiciais e outros eventos relacionados ao histórico criminal de um indivíduo. O antecedente criminal serve para várias finalidades. 1. Investigações de emprego. Muitos empregadores solicitam verificações de antecedentes criminais como parte do processo de contratação. Isso é comum em setores nos quais a segurança e a confiabilidade são essenciais, como os serviços financeiros, saúde, segurança e governo. 2. Locação de imóveis. Proprietários de imóveis podem solicitar informações sobre antecedentes criminais ao avaliar potenciais inquilinos como parte do processo de locação. Eles podem usar essas informações para tomar decisões sobre a aceitação ou recusa de candidatos. 3. Empréstimos e financiamentos. Em alguns casos, instituições financeiras podem verificar os antecedentes criminais de um indivíduo ao avaliar elegibilidade para empréstimos ou financiamentos. 4. Vistos e imigração. Algumas solicitações de vistos ou processos de imigração podem envolver verificações de antecedentes criminais como parte do processo de avaliação. 5. Licenciamento profissional. Certas profissões exigem licenciamento, e as autoridades reguladoras podem considerar os antecedentes criminais ao decidir se concedem ou revogam licenças profissionais. 6. Segurança nacional. Em algumas situações, verificações de antecedentes criminais são realizadas para garantir a segurança nacional, como no caso de candidatos a empregos governamentais sensíveis ou em setores críticos. É importante notar que as políticas em relação ao uso de antecedentes criminais variam de país para país e até mesmo de estado para estado. Além disso, existem debates sobre a equidade e justiça no uso dessas informações, pois a simples presença de um antecedente criminal não necessariamente reflete a atualidade ou adequação do indivíduo em questão. Alguns argumentam que o uso excessivo de verificações de antecedentes pode perpetuar desigualdades e prejudicar a reintegração de ex-condenados na sociedade. Chegamos ao final nas informações. Até o próximo vídeo.